Boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Cógito, a série de conhecimento. Estamos na temporada 6 e hoje é o episódio 12. E hoje é um dia importante. Hoje vamos falar sobre o tema do Cógito para este ano, que é tudo é energia. Para falar sobre este tema, temos connosco um ilustre convidado, que é o Vítor Cardoso. Ele é professor do Instituto Superior Técnico e é investigador. Ele investiga sobretudo buracos negros e gravidade. E está connosco online via Zoom a partir de Copenhaga, no Instituto Niels Bohr, onde dá aulas também e faz também investigação e, sobretudo, faz uma ponte entre a Dinamarca e Portugal, que acho que é extremamente interessante para os dois países, como é evidente. Boa noite, Vítor. Bem-vindo. Boa noite. Ao Cógito. Vítor. Boa noite, Rui. O prazer é meu. Obrigado. Espero que aí já é um bocadinho mais tarde. Muito obrigado por estás à nossa espera até esta hora. Vítor, nós, se lermos a imprensa diária, nós vemos uma crise energética por todo lado, assustadora e que está na base de muita coisa horrível. Mas se nós lemos livros de física, nós vemos que há energia por todo lado. E, portanto, há aqui um problema entre aquilo que é a teoria e a prática do cotidiano de todos os dias. E, portanto, este tema de tudo é energia é algo muito importante para nós tentarmos perceber um bocadinho o futuro da energia. Sim, exatamente. Força. Aliás, eu diria todo o nosso universo e tudo aquilo em que nós pensamos, na realidade, de uma forma ou de outra, pode ser expresso em termos de energia. Tudo é energia, matéria. Nós, as pessoas, as árvores, a terra, etc., são só manifestações diferentes de energia. E até é interessante que nós estejamos agora numa altura da espécie humana em que a energia é tão relevante, quando energia é coisa que existe em todo lado. Eu creio que digamos, o paradoxo, ou a razão pela qual é tão importante é a forma como nós estamos a usar certos tipos de energia e a não usar outros, dado aquilo que tem sido o nosso desenvolvimento, que não é sustentável, não é? O nosso crescimento da espécie e das necessidades energéticas da espécie. Mas, na realidade, se pensarmos bem em termos fundamentais, nunca poderá ser um problema. A energia é tudo aquilo que nos rodeia, não é? Do ponto de vista de um físico, pelo menos. Há aquela expressão de que a matéria é energia solidificada. Isto está correto? Comungas desta opinião ou não é bem assim? Acho que não é bem assim. Eu diria só que matéria é uma outra versão, é uma outra faceta da energia. Matéria e energia são ambas manifestações de uma mesma entidade. Vamos chamar, como Einstein faria, massa e energia. Matéria é massa e energia. Ok. Então vamos voltar ao princípio. Era uma vez, há 13,7 mil milhões de anos atrás, nenhum de nós se lembra, mas supomos que é assim, em que todo o universo estava concentrado num único ponto, com temperaturas muito elevadas, onde não havia partículas, não havia átomos. O que é que havia, no princípio de tudo? Havia só energia, é uma ótima questão. No início, nós nem sabemos bem, porque nós não temos uma teoria que nos permita ir até ao segundo zero do nascimento do universo. Era energia. O que nós sabemos, temos uma teoria boa, está em total acordo com aquilo que nós vemos, com aquilo que medimos. Vemos aquilo que medimos. E que, aliás, estava a pensar, quando estava a ver o vosso filme interessantíssimo de apresentação do programa, estava a pensar é quase magia, apesar de ser científico e nós compreendermos, a magia que é esta depuração da energia inicial do Big Bang, da qual nasceu todo o universo. O universo nasceu democrático, muito homogéneo, a energia espalhada uniformemente, de forma igual, em todas as direções, de toda a forma, e depois começou a expandir. O universo estava em expansão e esta energia começou a manifestar-se em matéria. Formámos os átomos mais simples, hidrogênio e os átomos de hélio. Eu estava a pensar, à medida que estava a ver o filme, a magia que é, os passos, os milhões de passos que foram precisos até chegarmos a nós. E o que é que aconteceu? Esta matéria que depurou em hidrogênio e hélio começou a agregar em estrelas. E porquê? Porque, apesar do universo ter começado muito democrático, muito homogéneo,
a gravidade é algo que tende a desestabilizar, pequenas perturbações desta democracia crescem muito. Pronto, é um estado instável, nós chamamos isto de uma instabilidade. E então começou a agregar estrelas. Começou a agregar galáxias, etc. E as estrelas, que no início tinham só as coisas mais simples, hidrogênio e hélio, começaram a queimar este combustível e a fazer aquilo que nós chamamos de nucleossíntese estelar. Isto é, à medida que queimam hidrogênio e hélio, começam a produzir elementos mais pesados. Carbono, oxigênio, etc. E depois, a morte dessas estrelas e o ciclo da vida, tal como o motor de um carro liberta detritos, estas estrelas também começam a formar nuvens, nós chamamos de as nuvens moleculares, poeira cósmica. E esta poeira cósmica, eu estou só a dizer isto porque acho que é importante termos tudo isto em mente. Esta poeira cósmica depois voltou a agregar-se por gravitação, mais uma vez a gravidade, e começou a formar o quê? Começou a formar um Sol, uma estrela, um agregado no centro destas poeiras cósmicas, podem-se formar estrelas como o nosso Sol e à volta planetas como a Terra. Portanto, já estamos a ver a quantidade, antes de mais, o processo não trivial, a transformação de energia, a cascada de energia que houve para ir de hidrogênio até uma coisa como ele, feita de carbono. A Terra nasce, colide às tantas com um outro astro, um meteorito, seja o que for, nasce a Lua, e aqui estamos nós, aqui no nosso sistema solar, muito felizes, por causa deste processo todo. Portanto, há qualquer coisa de excitante nisto. Vamos voltar atrás. Ok, há o Big Bang, há a expansão e depois a matéria junta-se por causa da gravidade. De onde é que vem a gravidade? Ela também vem do Big Bang ou simplesmente ela tinha que acontecer? Eu não sei se há resposta a isso. A resposta, a única que nós temos, é que a matéria, desde que o universo nasceu, comunica sempre de 4 formas possíveis. Nós chamamos a isto as interações fundamentais. Isto é, a matéria, um átomo de hidrogênio e um átomo de hélio, ou outro de hidrogênio, atraem-se através desta interação gravítica, desta força gravítica, e nós vemos que toda a matéria, aliás, todo o universo conhecido, nós conseguimos formá-lo, mentalmente, claro, como peças Lego, só com 4 interações, que é a gravidade, o eletromagnetismo, a força fraca e a força forte. Pronto, nós conseguimos reproduzir tudo o que conhecemos só com estas 4 interações. Nós não sabemos se estas interações tiveram um nascimento. A nossa teoria é que elas sempre estiveram lá. Quando há matéria, elas vêm com esta interação. Mas a gravidade é uma força, das 4, a gravidade é uma força à parte. É que está a estragar aqui os modelos todos. O que é verdade. O que é a gravidade? Vais responder segundo Einstein, de certeza, não? A gravidade é uma ótima pergunta. Ela está fora de todas as outras, porque nós nunca conseguimos arranjar um esquema, uma matemática, se quisermos, Sim. que faça compatível esta gravidade com todas as outras interações. Ela está à parte dela, nós não sabemos se existe uma teoria onde elas estejam todas juntas ou não. Até este momento não conseguimos. O que é a gravidade? Não sei, é aquilo que faz as coisas caírem. A descrição do Newton era em termos de forças. Olha, eu tenho aqui uma pedra, uma caneta, e há uma força da gravidade que a faz cair para o centro da Terra. A do Einstein foi ligeiramente diferente, ou muito diferente. O que ele dizia é que a gravidade é só um espaço-tempo, um tecido espaço-tempo, a Terra deforma esse tecido, e o que a caneta quer fazer é só seguir as curvas mais simples. E, portanto, neste espaço. Não é a Terra que puxa a caneta, é o espaço que empurra a caneta para baixo. É isso? Não tem isso. O espaço-tempo está deformado e a caneta, quando se vai mover, move-se de acordo com um princípio de energia mínima. Ela só vai através de curvas onde, digamos, haja um princípio mínimo. É como viajar em linha reta. Esta caneta só quer viajar em linha reta, mas acontece que quando o espaço-tempo é curvo, esta linha reta é um bocado distorcida. Então vamos Mas no fundo, a gravidade só traduz aquilo que nós vemos no dia a dia, que é objetos atraem-se, coisas caem para o centro da Terra.
a Terra cai para o centro do Sol, apesar de estar a mover em órbitas circulares, a Terra está sempre a cair para o Sol, não é? Ok. Vamos voltar outra vez à expansão do universo. Eu não quero ser místico, mas parece que há aqui um princípio meio e fim. Não é? Há um princípio, nós sabemos, o meio é onde nós estamos, e depois há de haver qualquer coisa. E há a entropia. Há aqui um sentido da vida do universo, vamos chamar-lhe assim. Filosofando um bocadinho, o que é isto? Isto tinha que acontecer? O mundo, o universo foi criado de uma forma que isto era obrigatório acontecer ou não é bem assim? Eu acho que tem que acontecer. Na realidade, essa é uma questão interessante. Nem sequer nem é ser místico. Isto é a base mais interessante, o corpo mais interessante de física. Parece que o universo, a vida, tudo aquilo que nós conhecemos, acompanhados disso, o aumento da entropia. É uma lei da termodinâmica. Certo. Qualquer coisa que aconteça, a entropia está sempre a aumentar. E nós, desde algumas décadas, também temos uma convicção grande que este aumento da entropia é a razão, por exemplo, pela qual o tempo parece que viaja, o tempo anda sempre para a frente. Nós viajamos sempre em frente no tempo e nunca para trás, mas no fundo só está a traduzir a este aumento da entropia. É um princípio básico, é uma lei da física, é uma lei fundamental, parece ser observada em tudo. Nós nunca vimos nada onde a entropia baixasse. Nós podemos, de uma forma muito simples, para quem nos está a ouvir, explicar a lei da entropia como partir da ordem para o caos. Portanto, nós estamos cada vez mais a caminho do caos. Ou seja, no Big Bang era a ordem total. Exatamente. É caminhar para o caos globalmente. Isto não quer dizer que haja certas regiões onde a gente pode reduzir a entropia. O que a física diz... Através do trabalho, por exemplo, não é? Sim, mas o que ela diz é que a entropia total do universo está sempre a crescer. Mas eu posso perfeitamente agarrar num bocado de água quente e congelar aquele bocado de água. E parece que peguei em desordem e arrumei o gelo, parece uma coisa mais arrumadinha. Exatamente. Sim. Mas quando eu faço isso, através, por exemplo, de um congelador ou de um frigorífico, o que esta lei me diz é que a entropia total, que tem que incorporar esta entropia do frigorífico ou do congelador, vai aumentar, mesmo que a do copo d'água baixe. E é a lei da vida. Nós próprios, não é? O ser humano, no fundo, o caminho, desde que somos bebés até à morte, é um bocado um caminho de aumento da entropia e, eventualmente, dá na desordem total, que é uma morte. Mas isto é tudo uma consequência do aumento da entropia. Há aquela expressão de que na vida há duas coisas certas, uma é a morte, outra é pagar impostos. Mas no universo podemos dizer que há duas coisas certas, um aumento da entropia e outra é a redução da energia e, portanto, nós, à medida que o universo vai envelhecendo, vamos ficando com menos energia. É assim? Exatamente. Vamos ficando com menos energia disponível, também porque o universo está em expansão. Quando nós, se pensássemos em trilhões de bilhões de anos, à medida que vamos ver o universo a ficar cada vez mais velho, a entropia do universo aumenta, a energia disponível por ser diminui. Isto, se quisermos sonhar e fazer ficção sobre o que é que vai acontecer no futuro muito distante, isto coloca um grande problema. Será que é possível vida no futuro muito distante? Porque, afinal de contas, a tendência do universo é produzir a desordem máxima. A vida não é compatível com a desordem máxima. A vida é coisas ordenadas. A expansão do universo e o aumento da entropia não quer vida. Quer desfazer-se da vida. Quer pôr tudo num caos, num melhor caos. Mas nessa linha até a própria matéria pode vir a desaparecer, não é? Portanto, vamos a caminho de um big freeze, onde cada vez menos energia, as estrelas vão se apagando no céu, cada vez mais, e vamos parar a um cemitério universal onde nada mexe. Exatamente. Aliás, isto chamava-se, na altura em que começámos a pensar nisto, o Helmut e outras pessoas, isto chamava-se a morte por calor. Não é que fosse uma morte quente, é só porque era esta entropia. O que nós sabemos agora, temos uma imagem até bastante clara de qual vai ser, digamos, o nosso fim. Não é? E o nosso fim bem, as estrelas. Antes de mais, no nosso caso, já agora vamos ver o nosso caso. Não é? Nós habituámos a ver um mundo que parece imutável,
e pode ser um bocado deprimente pensar no fim do mundo, mas também ensina algumas coisas. Se nós pensarmos coisas tão básicas, isto é tudo aumento de entropia. Como o nosso respirar, temos uma atmosfera, tem oxigênio, etc. Mas a nossa atmosfera está a perder-se. Porquê? Porque a atmosfera, no fundo, são moléculazinhas, estão agitadas, e algumas, de vez em quando, escapam à gravidade. E nós já calculámos isto, nós sabemos quanto é que estamos a perder. Estamos a perder cerca de 3 kg da nossa atmosfera por segundo. Pronto, no futuro distante nós perdemos a atmosfera, o Sol alarga, quer consumir mais combustível, Certo. há de consumir a Terra, as galáxias deixam de conseguir produzir estrelas, já não têm matéria suficiente para andar a formar estrelas, pronto, ficam cada vez mais frias, as galáxias evaporam-se. Certo. E eventualmente tudo há de cair num buraco negro, a tendência é toda ela, a matéria toda cair em um buraco negro, e num futuro mais distante estes evaporam-se por radiação de Hawking. Pronto, o futuro é todo radiação, é toda fotões, neutrinos, gravitões. E a energia escura que está na base da expansão do universo, o que é que lhe vai acontecer? Vai-se escutar também? É essa expansão, a energia escura, no nosso modelo, pelo menos atual, está a manifestação dessa energia escura é precisamente a expansão do universo. Portanto, não tem, tanto quanto nós sabemos, mais uma vez, o único efeito visível é na expansão. Ela não interage, não fala com a matéria normal de outra forma nenhuma. Okay. Portanto, podemos substituir energia escura, não a matéria, energia escura por simplesmente a expansão do universo. A matéria escura, já agora, só um segundo para isto. Força. A matéria escura é um caso à parte. Nós estamos há 100 anos que sabemos que ela existe e estamos há 100 anos sem nenhuma ideia interessante sobre o que é que ela é. Estamos a reunir dados há décadas, mas ainda não fizemos progresso, eu diria, absolutamente nenhum. Não sabemos o que é a matéria escura. Antes de irmos à matéria escura, para quem nos está a ouvir, convém explicar que tudo isto não vai acontecer nas nossas vidas, não é? Ou seja, o Sol sim vai morrer, mas daqui a 5 mil milhões de anos, portanto ele está a meio da sua vida, e o universo também um dia se morrer vai ser muito mais tarde. Matéria escura, mas há quem defenda a tese de que não há matéria escura. O que é que ficamos? Há matéria escura? A tese que não há matéria escura. Ou aliás, escura? É uma discussão também muito intensa que já começou, eu diria, há mais de um século. Já agora, se eu tiver aqui alguns segundos, porque é uma discussão interessante do ponto de vista intelectual. Porque porquê que nós dizemos que existe matéria escura? Pois. Nós olhamos para as estrelas e elas movem-se de uma forma que não é compatível com a força da gravidade da matéria que nós vemos lá. Mas isto, claro, leva a outra questão, que é, mas será então que é a gravidade que não se está a comportar como devia? O que é que a gente diz que é matéria? Não é? E esta questão surgiu já em 1840 e tal. Nós começámos a ver o movimento de Urano. Nessa altura, apesar dos telescópios não serem o que são hoje, já eram muito precisos. E o movimento do Urano não era exatamente aquele que a teoria de Newton previa. E, claro, nessa altura surgiu exatamente a mesma questão. Mas, se calhar, a gravidade não é aquilo que a gente pensava que ela era. Até que veio um senhor e disse, bem, isso é uma explicação. A outra é que haja, eu vou-lhe chamar matéria escura. Talvez haja um corpo escondido aí que esteja a causar estas anomalias. E esse senhor, que era o Louis Verrier, até conseguiu prever, ele disse, olha, eu vou dizer que há ali um outro planeta escondido, que vou chamar Neptuno, apontem o telescópio para ali, naquele dia, e vão vê-lo lá. E assim foi. Esse senhor foi nos jornais da altura, diziam que ele descobria planetas com a caneta. Fazia uma conta e dizia, olha, está ali um planeta. E, portanto, esta questão da matéria escura já existe há centenas de anos, não é? E agora surge a questão, e agora? Estamos na presença de matéria escura ou vamos ter que melhorar a teoria a descrição do Einstein? Estás inclinado para algum lado? Ou não entras Eu queria estar... Eu acho que ambas as possibilidades são excitantes. Isto é, sim, a teoria do Einstein ter que ser mudada ou haver um outro tipo de matéria
completamente diferente daquilo que conhecemos. São ambas excitantes. É muito mais simples dizer que é um outro tipo de matéria, porque não temos de fazer mais nada. É só um outro tipo de matéria. Dizer que a teoria de Einstein tem que ser melhorada acarreta um grande peso em alguém como eu e outros teóricos, que é, ok, então vem aí e dá uma teoria melhor. Isso é muito complicado. Nós não conseguimos fazer e eu temo que vamos ter que esperar 100 anos ou mais até vir alguém com uma ideia tão genial quanto o Einstein para encontrar a solução para isto. Alguém ou algo, talvez uma inteligência artificial. Portanto, a matéria é aquilo que nós não conhecemos, não é o teu sofá que está lá atrás, a matéria escura. Não, esta é matéria normal. Isso era mais fácil de experimentar. E é a matéria onde eu tenho as discussões de ciência normalmente com os meus investigadores e alunos. Já agora estamos a falar do teu escritório. Podias, se calhar, falar um bocadinho da história do teu escritório, que acho que é interessante, para nós É percebermos. uma história interessantíssima, porque parte dela soube há pouco tempo. Eu estou aqui no Instituto Niels Bohr, estou no gabinete que foi ocupado pelo irmão do Niels Bohr, que era um matemático, e onde houve discussões entre o Niels Bohr, o Heisenberg, etc., quando a mecânica quântica foi criada. Pronto, foi neste gabinete e no gabinete aqui em frente ao meu, que basicamente a mecânica quântica nasceu, o CERN nasceu, e já agora, uma história interessante que não tem nada a ver com este tópico, mas ainda assim acho curiosa, que é a data de inauguração deste edifício oficial foi 1922, apesar da placa que está aqui ao lado dizer 1920. E porquê? Porque, entre outros, em 1921, 20, 21 e 22, houve uma epidemia, uma pandemia, Ok. da altura, que era a gripe espanhola. Portanto, estas coisas são todas cíclicas. É interessante isso. A história tem alguma coisa de interessante. Vamos ficar na energia, que é o tema da nossa conversa. O que é energia? Não sei. A energia é. A energia. Esta é uma pergunta tramada. A energia Pagam para isso. é uma manifestação da matéria. E isto não responde a nada, isto é um ciclo. Pois. A energia corresponde àquilo que nós vemos que existe. Isto é, se eu quiser descrever a realidade, o que um físico e um observador qualquer vai fazer vai dizer que existem coisas, existe o Rui, existe o Vítor, existe um planeta Terra e árvores. Nós chamamos a isto, começámos por chamar a isto matéria, mas depois apercebemos que também tínhamos que dizer algo mais, que é a matéria move-se. O Vítor e o Rui movem-se, as árvores onduleiam quando o vento passa, existe vento. Pronto, parece que a matéria está associada também a movimento. E nós começámos, no início, a chamar isto de energia. Mas rapidamente percebemos, isto foi o Einstein, rapidamente talvez não tanto, que pelo simples facto da matéria existir, então ela tinha uma certa energia associada e que nós até já conseguimos extrair. Estamos em centrais nucleares, nós fazemos precisamente isto. E, portanto, hoje em dia, o correto é dizer que massa e energia é a nossa realidade. A realidade é um conteúdo de massa e energia que fala através de interações fundamentais. Isso é uma questão complicada. Então, é muito simples a gente ir aqui ao âmago do que são as coisas. E isto é o mais difícil de tudo, não é? Como é que nós vamos descrever aquilo que existe? Ou seja, nós não corremos o risco de repente, a energia atómica que faz as reações entre os átomos para criar moléculas, de repente se cansa e desintegram-se, não é? Não há esse risco. Não, porque nós sabemos uma das coisas, a razão pela qual nós chamamos a isto leis universais é porque as leis, mais uma vez, são uma experiência de algumas centenas de anos, ou meio milénio, que nos diz que as leis da física são imutáveis e são as mesmas em toda a parte do universo. Okay. E a nossa descrição, aquilo que nós vemos, é que nada espontaneamente vai começar a entrar em fissão ou fusão nuclear. Portanto, nós não corremos risco, segundo as leis que conhecemos, de repente começarmos a ter reações nucleares por aí. Não é isso. Só significa que qualquer pedaço de matéria, por existir, é, em princípio, uma fonte de energia. Ela tem uma energia associada e nós conseguimos, se formos suficientemente
inteligentes, converter essa matéria em energia pura. Ok. Nós estamos a chegar a uma fase da física onde agora o CERN fez mais um conjunto de descobertas, o bosão de Higgs, etc., foi extremamente importante, mas onde aparentemente o modelo, o padrão, já está mais ou menos estudado, não é que explique tudo, mas já não há muitas ferramentas. A física está num momento de estagnação ou de viragem? De viragem sempre. A física está sempre num ponto de viragem. E para onde? Para onde é que se está a virar? Neste momento estamos a virar para lá para fora, onde nos é dado de graça os aceleradores que até agora estávamos a construir no cérebro. Mas esta questão também ela em si é interessante, cíclica, e portanto é importante olhar para a história. Okay. Eu lembro-me que o Laplace, eu lembro que não estava cá, mas o Laplace, há mais de 100 anos, dizia exatamente o mesmo. Que é, nós já conhecemos tudo. Já sabemos toda a física, conseguimos descrever tudo, a física acabou. E passado uma década ou duas, começou a vir mecânica quântica, relatividade restrita, relatividade geral, a teoria de campos, etc, etc. Nós, neste momento, estamos até melhor, porque nós sabemos que temos, pelo menos, 85% da matéria do universo que não compreendemos. Portanto, nós sabemos que existem coisas para descobrir. Mas é uma questão interessante, que não é inegável que nós temos visto progresso muito avançado. A física do modelo padrão, que descreve 3 das 4 interações fundamentais, fez progressos imensos, que culminou com a descoberta do bosão de Higgs, mas custou imenso. Foi um investimento da nossa espécie, um ótimo investimento, custou imenso. E nós estamos a ver esta tendência. Como queremos saber cada vez mais, cada vez de forma mais precisa, temos que investir cada vez mais em tecnologia. E isto custa dinheiro. Custa dinheiro e custa tempo. E o que estamos a ver, não é só agora, mas há algumas décadas, é que as experiências já não se medem em termos de centenas de milhares de euros, nem em milhões, mas em bilhões de euros. E já não custam, já não levam 5 ou 10 anos, levam 30, 40, 50, já atravessam gerações. E nós temos duas possibilidades para olhar para isto. Uma, eu espero que nunca seja essa a nossa forma de ver isto, isto está a custar demasiado, está a levar demasiado tempo e o aproveitamento que fazemos isto é muito pequeno. Não vamos deixar de fazer esta busca. A outra forma é ver, nós chegamos até onde chegamos, somos uma espécie curiosa. Nós queremos saber cada vez mais, somos uma espécie de conhecimento, uma civilização baseada no conhecimento. Nós queremos saber mais e nada nos vai parar. E então é uma tarefa nobre eu deixar para os meus filhos e os meus netos esta curiosidade e uma experiência que eu começo hoje, vou passá-la para a geração seguinte. Esta, no meu entender, é a atitude correta da civilização, que resultou até agora, nós mantivemos cá, não nos extinguimos e temos claramente feito progresso. Eu espero que a gente continue nesta senda. E vamos à viagem, não sabemos para onde vamos, mas vamos à viagem porque somos aventureiros. E isso é importante. Somos aventureiros. Isso não é parte do mistério, parte da alegria. É isso. Claro. Para onde é que vamos agora? Como é que vamos lá chegar? Vamos pensar, vamos dar as mãos, vamos trabalhar nisto, pensar nisto e fazer algo que não tínhamos até agora. Ou como diria José Regis, não sei por onde vou, sei que não vou por aí. Mas, entretanto, descobriram-se coisas interessantes que foi as ondas gravitacionais em 2019, através do LIGO, onde estás relacionado. 2015, ok. E que vem trazer aqui também um campo extremamente interessante ao qual tu estás ligado. Podes explicar um bocadinho o que é que foi a importância desta descoberta e qual é que vai ser o teu trabalho que vais fazer em Copenhague e em Lisboa ao mesmo tempo? Claro. As ondas, é importante ver que toda a nossa vida, e todos nós, não é? Até o ser humano e toda a nossa civilização praticamente, é baseada numa única interação, que é a interação eletromagnética. É até fascinante pensarmos nisto. Porquê? O que acontece é que o planeta Terra está à volta de uma fonte de energia muito peculiar que é o Sol. Pronto, é normal que todos os seres vivos tenham adaptado a essa pilha. Claro. Não é? Nós temos olhos que são muito sensíveis à luz, aos fotões que vêm do Sol, e sabemos interpretar todo o mundo através disso. Eu estou aqui a olhar para um ecrã
feito com base em tecnologia quântica, etc. Estou a ver o Rui, que está a milhares de quilómetros de distância, e consigo interpretar tudo o que vejo. Certo. Estão a chegar fotões ao meu cérebro Certo. que me dizem que o Rui tem óculos, tem um cabelo encaracolado, etc, etc. Estão a ver a quantidade de informação que eu, numa fração de segundo, recolho e consigo interpretar e orientar-me no mundo. Mas, infelizmente, a luz não consegue dar toda a informação que a gente quer. Por exemplo, a luz não consegue passar através de mim. Não é? A luz que esteja atrás de mim não passa através de mim. Claro. Pronto, há certa informação que eu não consigo recolher. Mas nós já percebemos que existe uma outra forma, umas outras ondas, que são ondas de gravidade, transportam a força da gravidade, ou se quiserem, são ondulações do espaço-tempo do Einstein. Nós chamamos isto as ondas gravitacionais. Elas tinham sido previstas pelo Einstein em 1916 e demorou quase precisamente 100 anos até as apanharmos na Terra. E elas realmente vão transportar toda a informação que nós até agora não víamos do universo, nós vamos começar a ver. Pronto, é como se abríssemos, de repente, uma nova janela para o universo. Vamos ver uma outra cor, vamos ver a cores, vamos ver o universo de cores, ou a estéreo, estéreo se quisermos, não é? E vamos ver coisas que nunca víamos. Nós já vimos, não é? Nos últimos 4 anos, estamos a ver buracos negros a colidirem. Estamos a ver estrelas de neutrões a colidirem. Nós aprendemos nos últimos 3 anos de onde é que vem todo o ouro que nós vemos do universo lá fora. Isto é impressionante. E isto é só o princípio. Não é? Esta informação é só o princípio. E agora, qual é o sonho, qual é o meu sonho, e o sonho de parte da comunidade? É resolver, digamos, o paradoxo, o grande problema final, que foi introduzido por 2 personagens importantes, foi o Einstein e o Bohr. O Bohr formulou a mecânica quântica, mas nós não fazemos a mínima ideia como é que fazemos mecânica quântica em zonas onde a gravidade é muito forte. Buraco negro. Dentro de buracos negros, ao pé de buracos negros. E isto está associado também ao Einstein, porque a própria descrição da gravidade do Einstein falha no interior de buracos negros. E é fácil de perceber porquê. Um buraco negro é só, se quiserem, é a morte de uma estrela. Uma estrela perde o combustível e estão a ver, não é? A Terra está a atrair neste momento. Eu só não caio porque a Terra tem algum combustível que mantém pressão. Mas se isso acabasse, tudo o que era a Terra, o planeta Terra, incluindo eu, começava a colapsar para o centro. E o estado final disto, segundo a teoria de Einstein, é um ponto. Matematicamente um ponto onde a gravidade é infinita. E nós não sabemos o que fazer com infinitos. Portanto, isto para dizer o quê? O nosso conhecimento atual vai à vida, falha, no interior de buracos negros. Nós não sabemos o que fazer com a relatividade geral do Einstein e não sabemos o que fazer com a mecânica quântica. Pronto, o meu sonho agora, e o dos meus investigadores, do grupo aqui, do grupo em Lisboa e em boa parte do mundo, é olhar muito cuidadosamente, com ondas gravitacionais, para o exterior de buracos negros, dado que não conseguimos ter acesso ao interior, e ver se existem pistas para o que é que se passa lá dentro. É um bocado análogo àquilo que uma criança faz quando recebe uma prenda. Ela recebe uma prenda embrulhada, ela abana aquilo e vê o que é que está aqui dentro. Não é? Nós estamos a fazer o mesmo. Tentamos pegar em buracos negros, vemos buracos negros a colidirem e tentamos com isso perceber o que é que se passa no interior deles. Pronto, é uma tarefa interessantíssima, vai levar décadas, vai ter que envolver, se calhar, membros da audiência, os futuros génios, o futuro talento, mas é algo que nós sabemos que existem coisas para descobrir. Okay. O LIGOS detectou ondas gravitacionais, portanto, que resultaram de 2 buracos negros que colidiram com o outro, não é? Portanto, ou seja, a onda gravitacional é uma interferência que varre o universo. E, portanto, a minha pergunta é, uma onda gravitacional é algo comparável a uma onda eletromagnética, como, por exemplo, as ondas de energia solar que vêm do Sol, que é composta por fotões? No sentido, são ambas ondas, portanto, são ambas entidades, se quiserem, que transportam a energia. Por coincidência,
da teoria do Einstein, as ondas gravitacionais também se propagam à velocidade da luz. É uma coincidência da teoria, uma coincidência interessante, e que nós já há cerca de 3 anos verificamos, ondas gravitacionais viajam à velocidade da luz. Existem várias diferenças, mas uma delas, talvez a crucial, é que a luz, nós sabemos que ela é composta por fotões. O quantum, os pacotes mínimos, uma onda de luz tem um pacote mínimo de energia que não pode ser dividido. Nós chamamos isto de fotões e tem origem em mecânica quântica. As ondas gravitacionais, nós julgamos que elas também vêm em pacotes, a que nós chamamos gravitões, mas isto nunca foi medido. Isto é uma tarefa para daqui a várias décadas. E eu espero que eventualmente consigamos fazer isso, mas neste momento ainda não. Mas existe uma outra grande diferença, e essa grande diferença é aquilo que nos permite estar a ver o universo de uma outra forma, que é as ondas de luz são emitidas, eu vou chamar-lhe incoerentemente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um eletrão aqui neste ponto da camisa emite um fotão que não tem nada, não está relacionado com o fotão que é emitido no outro ponto da minha camisola. Emitem coisas completamente distintas. E então nós vemos a rugosidade das paredes, vemos a rugosidade da tinta, etc, etc. As ondas gravitacionais, não. Elas são emitidas coerentemente, são emitidas pelo movimento de um corpo como um todo. Deixem-me ser mais específico. Se eu pegasse em 2 estrelas, eu olho para as estrelas e vejo fotões a virem de partes diferentes da estrela. Mas quando eu ponho estas estrelas em órbita em torno uma da outra, elas estão a emitir luz como um todo. Não estão a emitir ondas gravitacionais como um todo. Não existe uma onda gravitacional que venha de um certo ponto ao outro da estrela. É o sistema como um todo que está a emitir. Nós chamamos isto de uma coerência da onda gravitacional. Ok. Vítor, vamos alargar o debate aos espectadores que nos estão a acompanhar e para isso aconteceu aqui um fenómeno físico muito interessante, foi uma partícula que entrou aqui no nosso espaço-tempo, chama-se João Carlos Cruz e ele vai colocar as questões que estão a ser escritas neste momento nas redes sociais. João, força. Boa noite. Tenho aqui algumas questões e comentários. Uma delas refere que no início, a partir da radiação, quando se formou a matéria, formou-se também a antimatéria e uma das grandes falhas hoje é a incapacidade ainda de se explicar porque é que, na verdade, há uma supremacia da matéria, não é? Ou seja, porque é que não se aniquilou tudo, de acordo com a teoria, deviam ser em partes iguais e, portanto, isso é um comentário / questão. Um outro é uma questão mais aberta que faz uma pergunta se, na verdade, a energia não é ela própria um género de uma luta contra a entropia. Supõe-se contra o aumento da entropia. Uma terceira tem um bocadinho a ver com o LISA, ou seja, o LIGO permitiu-nos as descobertas das ondas gravitacionais, mas está previsto um instrumento muito mais poderoso, não é? No espaço, um conjunto de 3 satélites, a lançar alguns daqui por 10 anos, ou um pouco mais. O que é que se pretende com essa? Será um aumento de sensibilidade, mas o que é que se procura descobrir com essa dimensão? E uma outra questão, finalmente, que tem um bocadinho a ver com esse esforço de conciliação do Bohr com o Einstein, portanto, da mecânica quântica com a relatividade. Isso é mesmo, digamos, não é um género de um caminho errado, ou seja, espera-se que isso possa ser assim, não, ou seja, que haja uma explicação conciliadora e só assim é que a física chegará ao conhecimento da realidade. Mas será que as coisas não podem mesmo ser separadas? Ótimas perguntas. Tomaste nota ou Ótimas queres perguntas. Tomaste nota? Sim. Ok. Tomei nota, sim. Eu vou tentar responder de forma concisa e espero que de forma clara. A questão da matéria-antimatéria é uma das, mais uma vez, é também uma das grandes questões em aberto, eu concordo. É uma questão interessantíssima. Nós não sabemos
Porquê é que nós só vemos matéria aqui à volta? Nós conseguimos produzir antimatéria, nós sabemos que ela existe, mas temos que ir para um laboratório e ser bastante cuidadosos para a produzir. Pronto, onde é que ela está? Onde é que está toda a antimatéria se o universo era tão democrático e formou tudo de forma igual? Nós não sabemos. Há até versões que dizem que talvez hajam bolhas no universo onde nós vamos encontrar uma dominância da antimatéria em relação à matéria. Pronto, uma das coisas que alguns de nós procuram é precisamente sinais, por exemplo, luz intensíssima, quando uma estrela feita de matéria colir com uma estrela feita de antimatéria. Isto é um processo possível. Nós, tanto quanto sabemos, ainda não vimos isto, mas não está excluído. É possível que o universo tenha realmente se desenvolvido com quantidades de matéria e antimatéria iguais, mas simplesmente por uma razão que não conhecemos, durante a expansão, elas tenham ficado separadas, em bolhas separadas. Portanto, um dos sinais que nós procuramos é, bem, pode ser que de vez em quando uma estrela de matéria e uma de antimatéria se encontrem, colidam e estão a ver o que é que acontece quando a matéria encontra a antimatéria. Aniquilam-se em radiação e nós deveríamos conseguir ver isso. Mas eu concordo, esse é um problema em aberto, mas que só mostra como é que a física ainda tem muito, nós ainda temos muito para perceber. Onde é que está esta igualdade entre matéria e antimatéria? A outra pergunta tem a ver com a energia e talvez a energia ser uma forma de lutar contra a entropia. Eu acho que não concordo. A entropia, mesmo formas de energia pura, como luz, têm uma entropia e esta cresce. Não existe forma, talvez felizmente, de lutar contra a segunda lei da termodinâmica. Não existe forma, não existe matéria. A existência de massa e energia implica um aumento de entropia. Fotões aumentam a entropia do universo. Pronto, eu acho que aqui nós sabemos muito bem o que é que o universo nos diz e nunca vimos contrariedade absolutamente nenhuma à segunda lei da termodinâmica. A terceira questão tem a ver com a LISA. Já agora eu estou envolvido na LISA, eu sou parte do Comitê Central, digamos, da LISA. E a LISA é uma resposta da Europa e dos Estados Unidos, que a Agência Europeia tem um parceiro, que é a NASA, um parceiro júnior, apesar de ser a Europa aqui o construtor principal. E qual era o propósito? O LIGO viu ondas gravitacionais. Mas o propósito do LIGO nunca foi... Aliás, o Kip Thorne, que foi o Prémio Nobel de há 2 anos em Física, sempre disse, foi ele o principal proponente do LIGO, ele dizia, o propósito do LIGO não era fazer ciência, era só mostrar que a gente conseguia vê-las. A parte mais fascinante vem a seguir. É provar que o LIGO, o propósito era provar que a gente tem tecnologia e, enquanto espécie, conseguimos fazer isso. O melhor vem a seguir. E o melhor é a LISA. E a LISA não é melhor só porque vê melhor. Ela é melhor por uma variedade de outras coisas. A LISA vão ser... já agora, é um instrumento que não vai estar na Terra. Porque a Terra tem um problema. A Terra está sempre a tremer. É as marés, os tremorzinhos de terra. Está sempre a tremer isto. Estão a ver que se vocês tentarem olhar para uma coisa e alguém vos estiver a abanar, vão ver a coisa muito pouco focada. Pronto, a ideia é pôr satélites a orbitar a Terra. São 3 satélites separados por 1 ou 2 milhões de quilómetros. Milhões de quilómetros. E a ideia da LISA é ver não buracos negros estelares que têm massa de 10 sóis, 50 sóis, mas ver monstros. Ver os buracos negros que se foram alojar no centro das galáxias. São buracos negros com 4 milhões de sóis, 100 milhões de sóis. Nós sabemos que eles existem. Mas é também, a LISA vai ser um instrumento tão, parece até impossível, é um instrumento tão preciso e tão fabuloso que ela consegue ver ondas gravitacionais que foram geradas quase no início do universo. E a gente sabe que estas ondas existem porque o universo começou a nascer e começou a expandir-se rapidamente. E com esta expansão gerou ondas gravitacionais. Elas têm que existir. E nós temos que as ver. A LISA vai ver isso tudo. A LISA vai ver o universo todo. Aliás, o grande problema da LISA vai ser que nos vai ofuscar. É um aparelho tão sensível
Que o nosso problema vai ser conseguir destrinçar o que é o quê. Estamos a ver tanta... É como se alguém nos desse uma flashada Informação a numa mais. máquina fotográfica. É exatamente. Portanto, a Lisa não é só ver melhor, vê mais longe, vê outras coisas. Quer dizer, eu sei que vai ver buracos negros, vai ver anãs brancas, vai ver o início do universo, transições de fase. E eu imagino que haja coisas que nós hoje nem pensamos que existam e que a Lisa vai conseguir ver. E a última pergunta tem a ver com o Bohr e a conciliação entre o Bohr e o Einstein, a conciliação entre mecânica quântica e relatividade geral. A pergunta é fabulosa, que é, a gente está aqui a tentar conciliar, mas será que devemos? E a pergunta é fabulosa porque mostra, eu acho que há uma anedota sobre isto, eu nem vou tentar dizer porque eu engano-me na anedota, mas a anedota é algo do género, uma pessoa que está meio alcoolizada, perde as chaves, e alguém vê à procura das chaves ali ao pé debaixo de um candeeiro. E alguém à procura de qualquer coisa. E alguém passa e diz, então o que aconteceu? Epá, perdi as chaves ali 2 ruas adiante, estou a tentar procurá-las. Então estás a procurá-las aqui? Não, porque aqui é onde está a luz. Não é? Era suposto ser uma anedota. Mas nós fazemos esta conciliação é um bocado a mesma coisa. Nós não sabemos onde havemos de procurar. O melhor que temos é a mecânica quântica e a relatividade geral. Portanto, estamos a tentar fazer, na nossa pouca imaginação, estamos à procura onde o candeeiro está. Mas, na realidade, é possível e talvez provável que haja um outro candeeiro noutra rua que alguém tenha que vir acender. É bem provável, é uma questão maravilhosa, é uma pergunta maravilhosa. Portanto, nós estamos a procurar onde sabemos, onde os nossos limites de conhecimento estão. Temos que alargar esses limites, com certeza. Tá. Alguém aqui presente queira fazer alguma questão? Faz o favor. Vítor, não vais... Queres vir aqui para o pé de mim? Não? Então, ele vai fazer por não o vês, mas é uma pessoa que está... É uma voz. Então faz o seguinte, apresenta-te, por favor. Obrigado. Bom, meu nome é Pedro Henriques, sou aqui residente em Miraflores, tenho 46 anos. Tive uma má experiência com a física, com mecânica, engenharia mecânica, uma má experiência porque não fiz o curso. Depois fui para relações internacionais, mas a física sempre foi uma área muito interessante. O que eu queria fazer era só uma sugestão. Será possível que estamos a falar de 2 dimensões diferentes, aquela que é percepcionada na mecânica quântica e a de Einstein? Será isso uma demonstração que existem 2 dimensões que nós temos acesso e quem sabe no futuro a matéria negra será uma outra dimensão que se poderá ter acesso através de outros instrumentos? Poderá ser apenas dimensões diferentes a interagir entre elas? Pode ser. Mais uma vez é uma questão fabulosa. É interessante. Obrigado pela pergunta. Há cerca de 22 anos, eu diria, essa pergunta caía no reino do esotérico. O que é isto agora? Andar a falar de matéria escura de outra dimensão ou de falar de mecânica quântica numa dimensão diferente. Mas nós percebemos, e não só através de teoria de cordas, que realmente é possível construir a descrição matemática recorrendo a outras dimensões. Quem é que me diz a mim que nós só temos 3 dimensões espaciais? A resposta de uma criança vai ser, eu vejo largura, comprimento e altura. E acabou, são estas 3. Mas isto é o que a minha visão, mais uma vez os meus olhos, que funcionam à base da interação eletromagnética, vem. Não está proibido que existam outras dimensões. E nós começamos uma procura bastante intensa de dimensões extra há cerca de 20 anos, no cérebro e agora até com ondas gravitacionais. Até este momento, nós não temos evidência absolutamente nenhuma. Não quer dizer que elas não existam. E o próprio Einstein tentou descrever o universo em 4 dimensões espaciais mais o tempo. Portanto, voltando agora à pergunta, é possível que parte da resolução deste aparente conflito seja uma dimensão extra. Mas até este momento, nós não temos essa descrição. As tentativas que fizemos caíram por terra quando fomos às observações e contrastamos com as previsões teóricas. Portanto, precisamos, mais uma vez, eu volto a repetir, acho que precisamos ou de uma ideia mais fresca ou de novos dados que venham trazer evidência que existe ali uma dimensão extra.
Mais alguma questão? João? Tens mais uma pergunta, Vítor? Só aqui dizer uma coisa, não é nenhuma questão, mas esta questão das dimensões estando em aberto, a teoria das cordas tem muitas dimensões, acho que a 11. É um bocadinho por causa destas complexidades depois matemáticas que nos começamos a enredar por aí, que às tantas começam a aparecer dimensões. É só Tem, mas é Sim, verdade, é verdade. A teoria de cordas, por exemplo, é feita em 10 ou 11 dimensões. Mas uma teoria que seja uma teoria tem que prever e tem que ser algo, tem que ser um mecanismo que preveja, que me diga, olha, aponta para ali, faz aquela experiência e vais ver isto. Okay? E nessa teoria, na teoria de cordas, que na realidade são várias, essas dimensões extra deveriam ser tão pequenas, eu já vou expandir um bocadinho sobre isto, Ok. que era preciso uma energia absurda para as ver. O cérebro não tem essa energia. Daí uma das razões pela qual estamos a tentar olhar para lá para fora, é porque o universo nos dá naturalmente aceleradores que são mais poderosos que aquilo que conseguimos fazer no cérebro. E talvez aí venham evidências de outras dimensões. Nós percebemos também há 10 anos que uma das consequências de algumas teorias de cordas eram outras partículas que eram muito leves. E algumas destas partículas, o que elas faziam quando encontravam um buraco negro, ficavam lá, formavam nuvens. Elas eram consequências de haver dimensões extra, ok? Mas o que acontecia é que é uma descrição equivalente de dizer que eram outras partículas com uma massa muito leve que formavam nuvens ao pé de buracos negros. O LIGO e a LISA estão à procura de ver essas nuvens e ver as ondas gravitacionais emitidas por essas. Portanto, tudo aquilo que é modelo teórico ainda não explorado, nós estamos a tentar estamos a tentar apanhar dados experimentais sobre isso para testar e excluir a teoria ou não, ou mantê-la em jogo e tentar ver se há uma descrição melhor. Nós estamos a tentar tudo o que podemos. Okay. Vítor, temos mais uma pergunta do além. Identifica-te, por favor. Sou Eduardo Santos, tenho 18 anos e estou no curso de design de produto. Uhum. A minha pergunta é se... Fala mais perto. Põe o microfone mais perto da boca. Não estou a ouvir bem. Eu não estou a ouvir. Peço desculpa, obrigado. Ok, agora sim? Estás? Ouves? Fala, apresenta-te outra vez. Sou Duarte, tenho 18 anos, estou no curso de design de produto. E a minha pergunta é, eu gosto muito da teoria a questão da entropia, eu acho muito bonita. Não seria a entropia a forma como a física nos mostra a nós, humanidade, a passagem do tempo e a sucessão dos acontecimentos? Exatamente. Eu creio que não sou o único a pensar isso. Quer dizer, é muito... eu acho que até às vezes moda, se calhar demais, para falar no tempo e discutir o que é o tempo. Será que podemos fazer viagens no tempo? Será que podemos voltar para trás no tempo, etc. Mas o tempo, na realidade, se pensarmos bem o que é o tempo em física, o tempo é só uma coordenada que nós damos para traduzir aquilo que vemos. Há mudança. Sequências. Coisas acontecem. Exatamente. Há sequências de coisas que levam a matéria, a massa e a energia, de um estado para o outro. Isto é o tempo para nós. E como a entropia aumenta, isto é a segunda lei, na realidade, o facto do tempo avançar sempre para a frente está associado, é uma consequência disso. Não é? Pronto, os relógios andam sempre para a frente, na realidade, porque a entropia está sempre a aumentar. E isto é uma consequência interessante, que é a mecânica quântica não proíbe haver, em tempos muito pequenos, uma pequena diminuição de entropia. Isto é, em tempos muito pequenos, em tempos quânticos, em flutuações, aquilo que chamamos de tempos de Planck, é possível que a entropia do universo, momentaneamente, decresça, tenha flutuações e às vezes vá para baixo. E isto levou algumas pessoas a conjecturar que em escala, que nem faz sentido definir tempo, definir relógios que começam tempo abaixo de um certo valor. O tempo é ridiculamente baixo, eu nem vou dizer quanto é que é, a escala de Planck, mas talvez nestas escalas o tempo até possa andar para trás. Ok? Mas nas escalas humanas, nas escalas de observações que a gente vê,
a segunda lei da termodinâmica implica que a entropia aumente e implica que o tempo caminhe sempre à frente. Mas há uma conexão, como ele estava a dizer, como estavas a dizer, bonita e interessante entre a associação do decorrer do tempo e a associação daquilo que nós vemos que é a desordem a aumentar. Portanto, o tempo traduz essa desordem também. Vítor, os grandes buracos negros que estão no centro das galáxias, eles estão lá por causa da rotação ou eles são a causa da rotação? Eles é que provocam a rotação das galáxias? Não, eles estão lá. Os buracos negros supermassivos estão no centro das galáxias, vão para lá porque se afundam. Eles, com o tempo, nós julgamos que todos eles nasceram algures na galáxia, não no centro. Certo. Mas como são muito pesados, vão se afundar por fricção, à medida que os milhões de anos decorrem, vão-se afundando no centro. A rotação das galáxias veio com o nascer delas. Eu disse que o universo nasceu homogéneo, mas que esta homogeneidade é instável. Pequenas flutuações crescem e é isto que provoca as galáxias. Mas as galáxias nascem com uma certa rotação. Não é o buraco negro que as causa, ele simplesmente se afundou para lá e está lá a circular com as galáxias. Mas o que nós aprendemos na última década e meia é que o desenvolvimento da galáxia está dependente de ter o buraco negro supermassivo, monstruoso, lá no centro. Em particular, o aparecimento de estrelas, o nascimento de estrelas de uma galáxia e a forma da galáxia se regenerar está muito dependente do buraco que existe lá no centro. Ele emite massa, emite poeira para os confins da galáxia, que vai formar estrelas, vai dar origem à vida, vai dar origem a tudo. Pronto, os buracos negros no centro da galáxia são uma parte do motor da galáxia, se quisermos. Okay. Olha, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Duas perguntas finais. A primeira é... aliás, vamos já direto para a última. Tu estás a lidar diariamente com o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. O que é que o homem do Norte aprende com estas duas realidades tão dispares e tão difíceis? O que é que onde é que está a tua humanidade no meio desta física toda? É uma ótima pergunta também, é uma ótima pergunta também. Eu acho que se aprende duas coisas. Uma, aprendemos a nossa insignificância. No fundo, eu acho que é muito fácil julgar que somos muito especiais, que somos o centro do nosso universo, que somos, mais ou menos por definição. E o trabalhar com o muito grande e muito pequeno mostra o quão indiferente isto tudo, o universo na realidade é. Não é? A crise de energia, a guerra, ou seja, que for, no fundo nem são detalhes para o desenvolvimento do universo. Mas aprendeu outra coisa, que é esta luta, que é uma luta intelectual. Perceber como é que as coisas funcionam é uma luta de nós para nós, é uma luta comigo mesmo. E é uma luta, eu chamaria isto uma luta pura. Não, os defeitos das pessoas, as relações pessoais, etc., não entram nesta luta. É um refúgio, se quisermos. É um refúgio intelectual em que eu só luto comigo. É uma luta, mas é uma luta só comigo. Eu não tenho braços, não tenho pernas, não tenho defeitos. Também não tenho muitas qualidades. É o meu cérebro, puramente, a tentar perceber o que é que se passa. Portanto, é quase, e aí sim, é quase um ponto de contacto com o sagrado, com algo que é independente de mim, que é algo que é imutável. Mas é uma luta. É uma luta. Pronto, eu acho que o que aprendo é tentar ser um bocadinho mais tolerante a tudo aquilo que me rodeia. E Deus joga os dados? Eu acho que Deus não joga os dados. Outra coisa, outra coisa que eu lembrei-me agora. E se não houvesse homens e mulheres com capacidade de pensar e com consciência, haveria universo? É uma ótima pergunta. A mecânica quântica diz que para existir, a realidade não está separada do aparelho de medição. Pronto, não sei, eu acho que não existiria, provavelmente. Uma realidade objetiva precisa de alguém para medir. É uma questão interessante. Essa sim é uma questão filosófica. Um bocadinho. É para acabar um bocadinho, para irmos, É uma questão para irmos interessante dormir para mais acabar descansados.
Estava a pensar. Vítor, muito obrigado, foi um prazer enorme estar contigo. Obrigado por estás a fazer este esforço, estás a ir até tarde em Copenhaga para falar connosco. Muito obrigado a todos que estiveram aqui, estiveram em casa. Voltamos para a semana. Na quarta-feira vamos falar sobre será que as bactérias podem produzir eletricidade? As células produzem eletricidade, mas a questão é, será que podem produzir eletricidade para nós humanos podemos usar? Uma abordagem diferente deste nosso tema de energia. E hoje, às 8, aqui no Aquário Vasta Gama, vamos ter o Bragança de Miranda a falar sobre a morte na era da técnica. Muito obrigado a todos, boa noite, façam favor de serem felizes. Deus, boa noite.